Pai do Senhor Jesus, a todos os meus queridos, amados irmãos, que tenham essa oportunidade de ouvir esta experiência que eu recebi da parte de Deus, e assim queria partilhar com os amados irmãos. Eu sou o missionário de Angola. No dia 31 de outubro eu recebi uma experiência da parte de Deus ao inferno. Eu estava numa semana de consagração e no dia em que eu estava de consagração, dentro do meu quarto, eu procurei me relacionar profundamente com Deus. Eu dobrei os meus programas, eu multipliquei o meu tempo, mas para Deus. Então comecei a me consagrar no meu quarto. E naquele mesmo instante, no momento em que eu me consagrava, estando totalmente no meu bem, eu me achei deitado e de repente eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus. E eu me achava de pé sobre a face da terra e eu vi que a terra estava totalmente destruída. Eu fiquei admirado vendo a terra totalmente destruída e eu vi que não estava mais ninguém sobre a terra. No momento em que eu vi isto, eu comecei a me sentir totalmente mal. Então eu decidi caminhar. Então no momento em que eu caminhava, encontrei um homem. Esse homem ele tinha uma aparência diferente. Nós cá em África temos uma aparência diferente. Esse homem brilhava com uma luz estrondosa. Então de repente eu me aproximando daquele homem, nós começamos a voar. Começamos a voar juntamente com alguns irmãos. E nós voávamos em volta da terra. No momento em que nós voávamos, eu vi algo estrondoso acontecer sobre a minha vida. Algo que nunca vi. Nós voávamos numa velocidade de luz. Então no momento em que nós voávamos, eu comecei a sentir medo por causa da velocidade, pois é algo que eu nunca experimentei. E por ser pela primeira vez eu me sentia amedrontado. Então nós começamos a descer. No momento em que nós descíamos, os meus olhos foram totalmente cobertos. Eu não conseguia ver a velocidade que nós caminhávamos com ele. Então no momento em que nós caminhávamos, passando alguns momentos, os meus olhos retornaram a se abrir. No momento em que nós descíamos com aquela velocidade, os meus olhos estiveram a ver coisas que nunca vi antes. Então eu vi se abrindo um buraco. E esse buraco parecia como fogo. Nós descíamos sobre aquele buraco e de repente os meus olhos foram totalmente mudados. Eu vi o inferno e muitas almas gritavam no inferno. Era tanto choro que se ouvia naquele determinado lugar. Então no momento quando eu comecei a encarar aquilo tudo, a minha alma se sentiu totalmente perturbada. Você não imagina, meu amado irmão, como é aquele lugar. As almas gritavam sem parar. E eu olhando para todo o canto daquele lugar, eu não conseguia ver o fim daquele lugar. Apenas o que conseguia ver era fogo por detrás de fogo. Naquele momento em que eu encarava as almas ardendo, eu procurei alguém que pudesse lhes ajudar. Só que aquelas almas do inferno, eles não recebiam nenhuma ajuda. Não havia alguém que poderia molhar as suas línguas. Não havia alguém que poderia limpar as suas lágrimas. Aquelas almas ardiam no inferno. Aquelas almas pediam e clamavam pelo socorro. Havia tanto clamor naquele lugar. E quando eu encarava aquilo, eu me senti totalmente perturbado. Até que eu vi ver um homem que estava totalmente inundado com fogo. E no momento em que eu vi aquele homem, eu vi que ele levantou as suas mãos no ar. E ninguém estendia as suas mãos para ajudar aquele homem. Aquele homem estava totalmente atormentado pela chama. Ele gritava sobre as chamas. Aquele homem, ele clamava com tanta força. Aquele homem não conseguia ver alguém que podia lhe ajudar. Ele estava ardendo na chama. Meu amado irmão, você não compreende como é ardente aquela chama. Você não imagina o quanto eu me senti totalmente atormentado. Aquela chama ninguém se habituava. Então de repente eu vi um homem. Aquele homem ele ardia no meio das chamas. E em volta dele havia vários homens. Aqueles homens que estiveram em volta deles, eles procuravam se aproximar até aquele homem que ardia fortemente pelas chamas.
E no momento em que eles procuravam se aproximar, eu vi que em volta deles rodeava um tremendo fogo. E aquele fogo tomava suas vidas e queimava totalmente eles. E eles se sentiam cada vez mais atormentados. E eu vi clamores, choro e ranger de dente naquele lugar. A palavra do Senhor vem dizendo sobre estas coisas. E que o inferno é algo muito real. Aquele homem, ele ardia. E não havia socorro para ele. Porque ele já tinha seu tempo determinado na terra. Mas antes, porém, esse homem não quis se arrepender. Levou várias almas no engano, ensinando coisas erradas. Eu vi que esse homem, ele queimava no inferno. E em volta deles, aquelas almas tentavam se aproximar com grande ira. Mas também eu vi fogo rodeando sobre aquelas almas. Entenda alguma coisa, meus amados irmãos. Nós devemos estar percebidos de todas as coisas, para que essas coisas não venham a acontecer para nós, senão será tarde demais. Meu amado irmão, e eu quando caminhei sobre o inferno, eu vi uma determinada área. Nós passávamos por um outro lado e dava o outro lado também. De repente eu vi grupos de homens que queimavam no inferno. Eu vi que aqueles homens, eles lutavam para subir em cima de um do outro. Então eu vi que eles clamavam tanto. Olhando eu para toda a região, eu vi que vários ardiam no inferno. Era tão terrível aquela visão, era tão triste. E naquele lugar eu não sentia a presença de Deus. Então eu pensei comigo mesmo, será que eu vim para ficar neste lugar? Olhando eu para aqueles homens, eu vi que os homens, eles queimavam, eles clamavam. Eu me senti totalmente perturbado. Eu queria sair daquele lugar. Eu queria que poderia não permanecer mais naquele lugar. Então eu comecei a orar. Mas depois disto, eu vi ainda um outro homem. Aquele homem, ele ardia no inferno. Aquele homem, ele estava totalmente preso. A sua aparência parecia que fosse alguém que foi batido com um machado na cabeça. E ele estava preso no inferno, acorrentado no inferno, no meio das chamas. Aquele homem estava com um semblante triste. Aquele homem, ele estava a clamar com todas as suas forças. Aquele homem, ele se enfraqueceu de tanto clamor. Ele gritava sem parar. Você não imagina o quanto é terrível aquele lugar, meu amado irmão. Eu queria que você não simplesmente ouvisse esse testemunho, mas que você poderia presenciar aquilo que tem acontecido com as almas. Você não imagina o quanto é importante nós a Deus para Deus me tirar daquele lugar. Eu orava movendo as minhas mãos pedindo: Senhor, por favor, me tira deste lugar. Eu estava totalmente atormentado, não sentia a presença do Espírito Santo naquele lugar. E eu clamava a Deus: por favor, Senhor, me tira daquele lugar. Então de repente me achei no meu quarto. E eu olhei para a minha alma. E eu olhei para o meu corpo. Eu vi que eu estava distante. Eu vi o meu corpo deitado na cama. E quando eu me aproximei até o meu corpo e entrei no meu corpo. Entenda alguma coisa, meu amado irmão. Jesus está voltando. É muito urgente. Nós estamos preparados para pregar a palavra dele. Nestes últimos tempos, Satanás tem jogado vários mal sobre a terra, ao ponto de desviar o homem dos caminhos de Deus, ao ponto de tirar a palavra da verdade nas nossas línguas, ao ponto de nós não pregarmos acerca da salvação nem do inferno. Então, é esta mensagem que eu queria partilhar contigo, em nome de Jesus.